Boa noite a todos. É com muita gratidão que nós nos reunimos uma vez mais em nome de nosso Mestre Jesus para reflexões a respeito do seu Evangelho à luz da doutrina dos Espíritos. Por isso, nós rogamos a proteção e o amparo dos seus benfeitores, para que possamos, na noite de hoje, refletirmos um pouco mais a respeito do seu Evangelho e que essas reflexões possam, de alguma forma, auxiliar na nossa vida, no nosso dia a dia. De antemão, agradecemos o convite por estarmos aqui uma vez mais nestes eventos tão significativos para esta sociedade espírita e para esta cidade. Quando nos convidaram pela primeira vez, isso para nós já é um significado de profunda gratidão. Pela segunda vez, já é possível constatar que os trabalhadores desta casa são revestidos de muita coragem e audácia em convidar-nos mais uma vez. Mas, de qualquer forma, aqui estamos, gratos pela oportunidade de trabalharmos na seara do Cristo. Fica também um abraço fraterno de todos os trabalhadores do Abrigo Espírito Oscar José Pitã e dos seus 35 idosos, que lá vivem 24 horas por dia. Para a grande maioria de nós, invariavelmente, em algum momento de nossas existências, nós sentimos uma vontade de mudar algo para melhor. Às vezes adentramos no nosso lar, e é claro, apenas para adentrarmos naquilo que a doutrina espírita fala a respeito da reforma interior, que ela preconiza como sendo uma reforma profunda no ser espiritual que somos, reforma essa que irá trazer um novo rumo para as nossas existências. E para que nós possamos entender a reforma preconizada pela doutrina espírita de forma mais adequada, mais eficiente, mais eficaz, é necessário que nós abordemos este tema de um ponto de vista também mais profundo, de um ponto de vista da imortalidade da alma. Porque se nós viermos aqui, hoje, falarmos de reforma íntima para um materialista, de nada vai adiantar. Para aquele que encara como a morte o fim de tudo,
para que reformar-se? Mas quando nós encaramos este assunto de um ponto de vista mais profundo, proporcionado pela doutrina espírita, quando nos diz que fomos criados simples e ignorantes, e que nós vamos gradativamente, através do uso da liberdade de pensar e de agir, evoluindo intelecto, moralmente, e que vamos neste ir e vir do processo das reencarnações, atingindo aos poucos aquilo que um dia nós estamos destinados, que é a perfeição relativa. Quando vencemos as etapas da carne, as etapas materiais, continuaremos progredindo no mundo espiritual, em outras lides, em outras situações. Como bem está retratado na questão 132 de O Livro dos Espíritos, quando nos traz o real objetivo de o porquê estamos encarnados, sabendo de onde viemos, o objetivo porque aqui estamos e para onde vamos. As situações das nossas vidas começam a ter uma visão mais profunda, e que nós vamos evoluindo mais ou menos rapidamente, conforme o uso que nós fizemos desta liberdade de pensar e de agir. Aí vamos entendendo a importância de nós reformarmos o nosso interior. O que é necessário, então, para iniciarmos esta reforma íntima? Recorremos ao apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, quando ele escreveu na sua carta aos Efésios: desperta, ó tu que dormes. Nós, ao lermos isso, de posse, mesmo que de um pequeno conhecimento da doutrina espírita, hoje entendemos, pela gravidade desta colocação, pela atualidade desta frase de Paulo direcionada à comunidade dos Efésios, que Paulo não escreveu apenas. Ele gritava para todos nós: desperta, ó tu que dormes. Vamos a um ou dois exemplos para tentarmos entender a complexidade do despertar. Emmanuel, no livro Há 2000 anos, pela psicografia incomparável de Chico Xavier, nos conta a sua própria história, quando ele, Emmanuel, era um senador romano chamado Públio Lentulus. E certa feita ele estava com a sua filha Flávia, se não nos falha a memória, muito doente, desenganada. E ouvira falar através dos seus servos e através dos seus amigos que havia por aquelas bandas um nazareno que estava fazendo verdadeiros prodígios. Ele levantava os mortos, restituía a visão aos cegos, curava os paralíticos, trazia de volta a visão aos surdos. E então, num ato de quase desespero, resolve procurá-lo. Mas como fazê-lo? Já que um senador romano, que detinha todo o poder temporal, iria se encontrar com um carpinteiro, isso não pegava bem. Então ele procura ao entardecer e vai ao encontro de Jesus. E lá tem um diálogo belíssimo com o Mestre, onde nós não vamos aqui falar, a não ser um pequeno convite que ele faz ao senador: a Emmanuel,
depois de dizer a ele mais ou menos assim: não venho aqui conversar com o senador prepotente, vaidoso e arrogante. Venho falar aqui contigo. Porque Jesus, quando vem falar conosco, ele não fala ao Tarcísio, arrogante, prepotente e orgulhoso. Ele fala à alma do Tarcísio. Porque ele conhece o Tarcísio e conhece a cada um de nós melhor do que nós mesmos nos conhecemos. E ele faz o convite ao senador: segue-me agora, ou daqui a milênios. Parece até que está convidando a gente agora através da doutrina espírita, não está? Segue-me agora, Tarcísio. Como pesa esse convite nas nossas consciências? Ou daqui a milênios. E qual foi a escolha do senador? Seguir Jesus dali a milênios. Ele mesmo nos conta, através de diversos livros, como aquele seguinte, o livro 50 anos depois, quando ele retorna como escravo Nestório, e depois várias encarnações, quando ele retorna na época do Poverello de Assis, quando Francisco de Assis vai até o Papa, Emmanuel, agora reencarnado como cardeal São Paulo, intercede junto ao Papa para que Francisco de Assis possa falar. Aí já dá para ver, ano de 1200, ele já está procurando seguir Jesus. Mas ele diz assim: somente milênios depois, quando por volta do ano de 1500, agora, pegando uma embarcação que se dirigia às terras que hoje chamamos de Brasil, como padre Manuel da Nóbrega, ele diz assim, cansado das posições de mando da igreja, já havia reencarnado várias vezes, resolvi abandonar tudo, orgulho, vaidade, prepotência, e agora sim aceitar o convite de Jesus e vem aportar no Brasil, fundar posteriormente a cidade que hoje chamamos de São Paulo. Mas é para termos uma pequena, uma pálida noção da importância do despertar. Desperta, ó tu que dormes. Porque muitos de nós temos a preocupação da morte. Quando morrer, ficamos preocupados. Os benfeitores espirituais vêm nos dizer que há um gênero de morte muito pior do que a morte do corpo físico e que nós não nos damos conta. Dizem eles, nós viemos, sorrimos, ora choramos, ora constituímos família, ora não. Retornamos ao mundo espiritual, voltamos de novo, ora com família, ora não. E vamos fazendo um círculo vicioso, onde nós vamos e voltamos com baixo teor de aproveitamento espiritual. A este círculo vicioso de baixo aproveitamento espiritual, os benfeitores espirituais dizem que é um gênero de morte, muito pior que a morte do corpo físico, que é a libertação para as nossas almas. Por isso, meus irmãos, nós recorremos ao livro Justiça Divina, onde o Emmanuel nos diz que são palavras do Emmanuel. Todos nós, encarnados e desencarnados, em serviço na terra, ante o volume de débitos que contraímos em existências passadas, somos doentes em laboriosa
restauração. Todos somos enfermos, pedindo algo. Aí entendemos a importância do despertar para as verdades espirituais. E que o reino de Deus... Lembra de Jesus dizendo que veio para a terra implantar o reino de Deus? E o benfeitor diz, o reino de Deus é obra divina no coração dos homens. Então, implantar o reino é implantar dentro, nunca fora. E aí nós vamos entendendo a importância da reforma íntima, do trabalhar o interior como busca da felicidade. E como é que nós vamos trabalhar o interior se nós não conhecemos o que necessita ser trabalhado? Jesus trouxe, como disse Gandhi, que se fosse perdido todas as escrituras e ficasse apenas o sermão do monte, nada havia ou haveria se perdido. E aí a doutrina espírita vem nos dizer que nós precisamos desenvolver as virtudes. E aí eu pergunto aos irmãos, qual seria, meus irmãos, a primeira de todas as virtudes a ser desenvolvida? Alguém arriscaria? Caridade. Caridade. Antes da caridade tem humildade. De humus, de adubo, de fermento. Porque a caridade vem junto na sequência. Mas por que humildade? Está lá a primeira de todas as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito. Porque como é que eu vou trabalhar algo que eu não identifico? Porque o orgulhoso, ele identifica nos outros. Eu sou melhor que o talarico. O talarico é orgulhoso. Eu, orgulhoso? Não, eu sou melhor. Então nós identificamos no outro. É necessário muita humildade para entendermos a real situação de espíritos imortais. Mas aí... eu lembrei de uma tia minha que me dizia quando eu tinha 7 para 8 anos. Eu olhando para mim, ela sorriu, Tarcísio, como tu és humildezinho. E eu sorri, não sabia o que era aquilo, humildezinho, deve ser alguma coisa legal. Humildezinho. E aquilo gravou na minha mente, meu Deus do céu, eu sou humildezinho. Aí eu descobri, depois que adentrei na doutrina espírita, que ela estava fazendo referência às minhas vestes físicas. Estava me dizendo assim, está mal vestido. Então nós confundimos humildade com vestimenta. Nós confundimos humildade com posição social. Quando nós vemos pobres, financeiramente falando, materialmente falando, extremamente orgulhosos, e vemos pobres, extremamente humildes, com ricos a mesma coisa. E para que nós não venhamos a confundir humildade com tantas outras coisas que tem por aí, Emmanuel nos socorre no livro Pensamento e Vida, no capítulo 24, quando ele traz alguns conceitos de humildade, que parece até infantil, mas é de uma profundidade. Claro que eu trouxe aqui, irmãos, 3 conceitinhos rápidos para a gente entender um pouco essa virtude que o nosso espírito tem ânsia de desenvolver. Diz Emmanuel, primeiro, humildade é o reconhecimento de nossa pequenez diante do universo. Meu Deus do céu, o que é isso? Nós olhamos hoje aqui, depois se quiserem fazer um teste aí fora, acredito que todos já fizeram, e apagar as luzes de São Cepé, põe aqui para fora um pouquinho e olharmos as estrelas. Meu Deus, que sol belíssimo é o nosso durante o dia. Quantas estrelas, o nosso sol é de quinta grandeza. Alguém tem a capacidade de imaginar como é que é um sol de primeira grandeza? A beleza? Já tentei. Quase entrei em parafuso, não consegui. Mas aí, a Terra pertence à Via Láctea, onde há
bilhões de sóis. E a nossa galáxia é uma dentre bilhões de galáxias. Dentro do nosso universo. E agora entramos em crise. Quem viu que os cientistas disseram há poucos dias atrás, não tem mais universo, agora é multiverso. Aí é o reconhecimento de nossa pequenez diante do universo, mas a gente olha para o vizinho e se acha melhor. A gente olha para o filho dos outros e o nosso filho é melhor. Então trabalhar a humildade é trabalhar isso. Eu sou único no universo, como cada um de nós. Não existe outro, mas eu não sou melhor do que ninguém e nem pior, porque Deus trata igualmente tanto eu, quanto o anjo, quanto o verme. Falta-nos o quê? Humildade. Meus irmãos, para nós nos estendermos muito, o segundo conceito de humildade. Humildade é o atributo de Deus no reino do eu. O que Emmanuel quer dizer com isso? É um atributo que cada um de nós temos lá. Está lá a sementinha. Vós sois deuses, com D minúsculo. Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Está aí aguardando ser desenvolvida. A humildade é um atributo divino que cada um de nós carrega dentro de si. E o terceiro conceito, que para mim é de uma beleza impressionante. Diz Emmanuel, humildade é a liberdade interior que apoia a permanente renovação para o bem. Aqui há alguns irmãos, tenho certeza, que já estão trabalhando a humildade e já sentiram em alguns momentos das suas existências essa liberdade interior. Não sou melhor que ninguém, nem pior, mas traz uma liberdade que proporciona essa constante e permanente renovação. Porque a escalada é muito grandiosa. Aí nós vamos recordar, meus irmãos, todos já conhecem, me permito repetir, para exemplificar bem o que é esta liberdade interior, a história de Sócrates, quando foi preso, condenado no dia seguinte a tomar o veneno. E a sua esposa, como toda boa esposa, que ama o seu marido, foi visitá-lo na cadeia, chorosa. Olhou para ele e disse, meu querido, você está preso. Copiosamente. E ele olhou para ela e sorriu. Eu, preso? Não. Preso estão aqueles que me condenaram. E ela continua chorando. Mas você vai morrer? Sim, mas todos nós vamos morrer. Mas você vai morrer injustamente. Ah, sim, minha querida. Você queria que eu fosse morrer justamente? Liberdade que apoia a renovação permanente para o bem. Meus irmãos, nós poderíamos passar a noite trazendo exemplos do Evangelho de Jesus. Vamos a apenas um para seguirmos as nossas reflexões. Quando Jesus vai até o templo de Jerusalém pela primeira vez, caminha da Galiléia até Jerusalém em torno de 140 quilômetros e as portas do templo. Ali, dizem os benfeitores, um tanto quanto distante para dentro do templo, estava um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos em conversação frívola. Um deles, Hanan, exemplo de humildade de Jesus. Hanan, atraído lá de fora pelo magnetismo de Jesus, vai até o mestre e começa um diálogo. Dá para imaginar o poder temporal num templo revestido de mármore e ouro? Um carpinteiro sabe-se lá como, depois de caminhar 140 quilômetros do deserto, mas que é o governador do nosso órgão, que é
o modelo e guia para toda a humanidade. Aí ele vai lá e pergunta a Jesus: que fazes na cidade, Nazareno? Eu vim implantar o reino de Deus. O sacerdote deu uma gargalhada e começou a atacar Jesus. Quando lá pelas tantas, Jesus diz a ele assim, porque ele fazia referência aos mármores do templo e ao ouro, às estátuas de Roma e de Atenas. E o Jesus diz ao sacerdote assim: Hanã, não existe mármore mais formoso e bonito do que o do sentimento, e não há cinzel superior ao da boa vontade, nos dizendo aí que se nós cuidarmos dos nossos sentimentos e empregarmos firmemente a nossa vontade de melhorar para o bem, nós estaremos no caminho do bem. Hoje, sexta-feira, talvez meio de feriado para muitos de nós, 2000 anos depois, nós estamos aqui reunidos neste cantinho de luz, nesta casa de bênçãos, na cidade de São Cepé. E eu pergunto aos irmãos: onde está o templo de Jerusalém? Onde está a Roma antiga? Onde está Atenas? Ruínas. Mas Jesus trouxe como exemplo máximo da personificação do amor na terra um exemplo de humildade. Ele não atacou a ninguém. Humildade. E quando nós estamos em ciclos de palestras a respeito da família e já cultivamos o desejo de nos melhorarmos nessa existência, de trilharmos caminhos mais plenos, mais seguros, rumo à felicidade, nós devemos, aí sim, implantando a humildade, colocar a caridade em prática. E jamais iremos conseguir fazer a caridade em larga escala se não fizermos primeiro portas adentro do nosso coração. E se estamos nesta caminhada, neste sentido, automaticamente, se desejarmos sairmos vitoriosos da atual encarnação, espiritualmente falando, devemos investir maciçamente todos os nossos esforços no cumprimento dos nossos deveres, como cristãos que somos, dentro dos nossos lares. Porque Deus deu a nossa família, seja qual for a constituição, com ou sem pai, com ou sem irmão, enfim, criado por quem seja, é a melhor constituição atual no universo, para que nós venhamos a ter as ferramentas ideais, adequadas para desenvolver esta reforma com aquelas pessoas que nós nos atritamos no passado e com aquelas pessoas que nós combinamos no passado, quer seja formando a nossa família consanguínea, quer seja formando a nossa família espiritual, desde já ou para o futuro. Ali os nossos esforços. Há vários caminhos para a reforma íntima, mas todos culminam com colocar em prática, em primeiro lugar, dentro do lar. Alguém aqui sabe para onde vai depois que morrer o corpo físico? Se não sabe, é bárbaro. Vou dar a dica. Pega os livros do André Luiz, da série, aqueles 13, que começam lá no nosso lar. Os mensageiros, os missionários.
obreiros, e aí vai. Que por analogia das informações trazidas ali em minúcias, nós identificamos se vamos aqui para uma colônia espiritual próxima a cidade. Ele nos traz que estes espíritos que vêm das colônias espirituais até a Terra, nem sempre vão e voltam em missão de auxílio a nós que estamos encarnados. Vez que outra, eles vêm e permanecem aqui por alguns dias. E onde esses espíritos superiores ficam quando permanecem aqui por alguns dias para alguns minutos ou horas de leve repouso? Em sociedades espíritas, em templos religiosos como este, onde imperar a fraternidade e o amor. Mas, meus irmãos, pasmem, eles também elegem alguns lares para permanecerem nestes períodos. Aí nós ficamos impressionados. Como será o nosso lar, a nossa residência? Está de portas abertas para qualquer um desencarnado entrar, qualquer um no sentido de evolução espiritual. Um zombeteiro, aquele que se compraz ainda na maldade, ou as nossas portas estão abertas apenas para os espíritos superiores, estão protegidas pelas vibrações de carinho e de amor que ali imperam, ou porque aí é uma ferramenta de reforma íntima, ali exista alguém que realize o Evangelho no lar, que deverá ser 24 horas por dia. Mas enquanto não conseguimos vivenciar o Evangelho 24 horas por dia, pelo menos tiremos um dia na semana, para alguns minutos, para a reflexão da boa nova do Mestre Jesus dentro dos nossos lares. A oração, que tanto faz bem e tanta eficiência tem nas nossas vidas que muitos de nós só nos lembramos quando a água pega no pescoço. Lembram de André Luiz? Vai ao mundo espiritual, 8 anos, sem ver a luz do sol, sentindo privações de fome, de frio, de sede. Num ato de arrependimento e de desespero, por algumas questões equivocadas enquanto estava encarnado, ele lembrou que a sua mãezinha, quando ele era bem pequenino, dentro do lar, dentro da família, olha a importância da família, disse a ele: meu filho, se algum dia as forças te faltarem, se tu achar que está passando por uma dificuldade tamanha que não irás suportar, lembre, faça uma oração e peça a Deus. Peça a Jesus que não há de te faltar forças. Mas não essa prece repetida, sim aquela que a doutrina espírita nos traz, que vem, que brota do coração, da alma. Uma conversa com Jesus. Mestre, não estou bom hoje. Não estou entendendo nem Deus hoje. Como é que acontecem certas coisas? É uma conversa franca. Me ajuda. Por favor. Não estou dando conta. Assim André Luiz fez e os benfeitores espirituais o resgataram para a colônia espiritual chamada de Nosso Lar, que dá título ao livro que fica a uma certa altura da cidade do Rio de Janeiro, que é uma colônia espiritual intermediária. Então, se nós somos mais ou menos André Luiz, vamos para a colônia espiritual intermediária. Olha a importância da oração, da vigilância. Enfim, meus irmãos, nós poderíamos aqui virar à noite, mas é muito importante que nós pelo menos saiamos com algumas reflexões de tema tão importante.
Está lá no 919 do Livro dos Espíritos. Meio prático e eficaz de nós nos melhorarmos nesta vida. Nesta agora. Não é para quando se aposentar. Não é para quando tiver filhos. Não é para quando melhorar a situação. É hoje. Não sei se é boa ou má notícia, mas é hoje. Nós precisamos começar hoje. Porque diz lá os benfeitores espirituais, meio prático, eficaz de se melhorar agora, nesta existência. De adquirirmos a felicidade que já conseguimos adquirir. Que é comum a todos nós. Conhecendo a si próprio. Porque diz os benfeitores espirituais que a felicidade para mim pode ser diferente do irmão. Mas pergunta Kardec aos benfeitores, há algum tipo de felicidade comum a todos nós, e que nós já podemos usufruir? E os benfeitores espirituais dizem que sim, podemos ser felizes já, dentro dos nossos lares. 3 coisinhas básicas. Qual a primeira? Posse do necessário. Porque quem está passando fome não tem como ser feliz. Mas se nós já temos a posse do necessário, tudo aquilo que sobra do necessário é responsabilidade de fazer bom uso. Posse do necessário. A segunda, bem fácil. Consciência tranquila. Então as leis de Deus estão inscritas na nossa consciência. Se nós não infringirmos as leis, estamos de consciência tranquila. E a última, fé no futuro. Porque se eu tenho a posse do necessário e estou fazendo tudo correto, mas estou passando muito perrengue, por muitas dificuldades, doenças, enfim, eu sei, isso tudo é fruto da própria colheita dos meus atos do passado. Então eu vou permanecer firme, com fé no futuro, porque eu estou com o amor tapando a multidão de erros que eu mesmo pratiquei no passado. Por misericórdia divina, temos infarto. Por misericórdia divina, temos câncer. Então, bendito seja o câncer. Bendito seja o infarto. Que Deus nos tire disso. Mas se der, vamos passar com resignação, porque temos fé no futuro. Reformando-nos interiormente. Porque não há outro caminho senão o Evangelho de Jesus. Para atingirmos a felicidade. Neste meio termo, nós vamos aqui e acolá, reformando os nossos corações, vencendo o nosso lado sombra. E muitos aqui já estão assim. Às vezes eu leio o pensamento e vejo, pretendendo, sendo audaciosos, tentando ser fiel a Jesus. Mesmo com um lado sombra. Assim era Inácio de Antioquia. Ele fora criado por João, evangelista, desde pequenininho. Aquele João evangelista que foi escolhido por Jesus aos 15 anos para ser seu apóstolo. E foi educado também por Maria, mãe de Jesus. E ele tinha como meta seguir Jesus, ser fiel ao Mestre. Mas aqueles tempos eram tempos difíceis. Quando se interpelava nas ruas de Roma, és cristão? E tu disseste que te prendiam e no dia seguinte levavam as arenas para ser devorados pelas feras. Mas ele tinha esse ideal. Muitos de nós hoje temos. As feras são outras. Mas ele tinha. E um dia, passando pela rua, os soldados interpelaram Inácio. És cristão? Quem de nós diria? Ele olhou para cima e pensou, Jesus está confiando em mim. É a minha hora do testemunho.
sou cristão. Profunda alegria invadiu seu coração. Ele é levado no dia seguinte às arenas. Entra cantando com os seus irmãos cristãos. As feras são soltas. Ele se atira de joelhos, abre os braços e começa a orar em gratidão a Jesus. Quando de repente vem aos seus ouvidos um silêncio ensurdecedor. Ele não entende. Abre os olhos e fica espantado com o que vê. As feras haviam devorado todos os irmãos. Todos. Menos eles. Ele olha para cima e uma angústia invade o seu coração. Não sou digno de morrer em nome de Jesus. Jesus não confiou em mim. Não sou digno. E como as leis romanas libertavam aqueles que não eram devorados, ele foi solto. E caminhava pelas ruas de Roma, com o peito oprimido, quando escutou uma voz inconfundível. Ó Inácio, quero que tu viva todos os dias de tua existência, até o último suspiro, sendo fiel a mim. Jesus está nos chamando uma vez mais, agora, através da doutrina espírita, que é esta doutrina, que é luz nas nossas vidas. Aproveitemos ao máximo para entender agora o Evangelho de Jesus de forma mais transparente e profunda. E rogamos aos benfeitores espirituais que nos ajudem nessa caminhada, para que possamos voltar para o nosso lar com a cabeça erguida, de pelo menos ter cumprido com aquilo que foi designado para nós. Jesus nos abençoe, nos proteja hoje e sempre. Muito obrigado, meus irmãos, pela paciência.